Olá a todos, o meu nome é Alexandre Rodrigues, sou estudante do terceiro ano de Fisioterapia e hoje vamos falar sobre o subtálamo, nomeadamente do núcleo subtalâmico e da via indireta dos núcleos da base. Espero que gostem do vídeo, que subscrevam, comentem e deixem um like, porque isso ajuda ao algoritmo do canal e também me ajuda a perceber o que é que vocês gostariam de falar. Boa sorte para as vossas provas e bora para a vinheta! O subtálamo faz parte do diencéfalo. O seu núcleo mais importante é o núcleo subtalâmico. Este localiza-se ventralmente e abaixo do tálamo, tendo um papel fundamental nos circuitos dos núcleos ou gânglios da base, sendo assim responsável pela modulação do movimento. Além disso, o núcleo subtalâmico está envolvido na fisiopatologia de várias doenças neurodegenerativas, tais como doença de Parkinson, doença de Huntington, e a sua lesão também pode conduzir ao hemibalismo. Este núcleo é alvo de estimulação cerebral profunda, tendo alguma importância para o tratamento destas patologias. No modelo anatómico, vamos agora perceber onde se localiza o subtálamo. Aqui temos o tálamo, que já falámos noutra aula, e o mesencéfalo, que também já falámos no vídeo do tronco cerebral. E o subtálamo vai localizar-se entre estas duas estruturas. Infelizmente, esta aplicação da anatomia não tem representado o subtálamo e muitas vezes em livros é difícil de encontrar imagens sem serem cortes coronais, que é aquelas que vamos ver ao longo deste vídeo. Mas para vocês perceberem, subtálamo porque se localiza abaixo do tálamo, entre o tálamo e o mesencéfalo, aqui no meio onde está o meu rato. Neste corte sagital conseguimos então perceber onde se localizam todas as estruturas do diencéfalo, nomeadamente o epitálamo que já falámos, o tálamo e o subtálamo que, como já vos disse, encontra-se entre o tálamo e o mesencéfalo. Daqui para a frente, as imagens que vamos observar são cortes coronais do encéfalo, ou seja, são cortes neste eixo, onde eu estou aqui a desenhar a linha a vermelho, e é como se puséssemos uma faca aqui e cortássemos para baixo. E o que iríamos ver é o que estava do outro lado da lâmina da faca. Como já referido, a estrutura mais importante do subtálamo é o núcleo subtalâmico, que também se designa de corpo de Luisi, em homenagem ao cientista que o descobriu. Este localiza-se aqui neste corte coronal. Este, como podem ver, tem a forma de uma lente biconvexa. O núcleo subtalâmico vai ter conexões importantes com os núcleos da base, pelo que vai ter uma função muito importante ao nível da modulação do movimento. Vamos agora perceber com que núcleos é que ele se vai relacionar. O núcleo subtalâmico vai ter então conexões muito importantes com os núcleos da base, que são relevantes ao nível da modulação do movimento. Existem duas vias ao nível motor. A via direta dos núcleos da base, que é responsável por iniciar movimentos voluntários. Por exemplo, queremos fazer flexão do cotovelo, ativamos o bíceps braquial porque nós queremos. E existe uma via indireta. Na via indireta, esta vai prevenir movimentos involuntários, que é nesta onde está o núcleo subtalâmico, representado aqui com STN, porque esta imagem está em inglês. Temos aqui o texto ao lado para irem seguindo a via indireta e é esta a sua função do núcleo subtalâmico. Ele vai prevenir movimentos. Conseguimos aqui ter então uma noção que se o núcleo subtalâmico for lesado, vai ocorrer movimentos involuntários que a pessoa não quer e provavelmente já devem ter visto isso. Se estudaram hemibalismo, doença de Huntington ou mesmo doença de Parkinson, onde existem movimentos involuntários que as pessoas não querem ter. Vamos agora então perceber como é que a via indireta se processa. Esta imagem aqui é bastante boa para perceberem a via, no entanto as estruturas anatómicas não estão nos sítios mais corretos. Ainda assim, percebendo isto, o córtex motor ele vai enviar informação para o putamen, que faz parte do corpo estriado. O corpo estriado, por sua vez, nomeadamente o putamen, vai enviar axónios de neurónios GABAérgicos. E o GABA é um neurotransmissor inibitório. Logo, o putamen vai inibir o globo pálido externo, que é este GPE. O globo pálido externo, por sua vez, é responsável por inibir o núcleo subtalâmico, porque ele também liberta axónios de neurónios GABAérgicos.
Então nós conseguimos aqui perceber que existe uma dupla inibição, ou seja, o putamen inibe o globo pálido externo, mas se o globo pálido externo é responsável por inibir o núcleo subtalâmico, mas como ele foi inibido pelo putamen, ele vai acabar por não inibir o núcleo subtalâmico. Logo, o núcleo subtalâmico vai ser ativado. E o núcleo subtalâmico tem neurónios glutaminérgicos, que são excitatórios, e este vai ativar os globos pálidos internos e a substância nigra pars reticulata. Já agora, estas palavras, globo pálido lateral, putamen, elas têm exatamente as cores que estão aqui no esquema, para vocês seguirem melhor. E o que é que acontece aqui? Recapitulando, se o núcleo subtalâmico é ativado porque existe aqui uma dupla inibição, logo vamos ter uma excitação do núcleo subtalâmico, que por sua vez vai ativar excitatoriamente o globo pálido interno e a substância nigra pars reticulata, e estes vão ser inibitórios do tálamo. Então percebemos assim que o tálamo vai ser inibido. Logo, a informação, nomeadamente dos núcleos talâmicos ventral anterior e dorsomedial, que nós falámos na última aula que eram responsáveis pela parte motora, ela não vai sair para o córtex motor. O que é que acontece então? Logo, se não vai haver aqui informação, é exatamente esta a função da via indireta. Ela vai prevenir o movimento, porque vai acabar por anular a função dos núcleos motores do tálamo, que depois iam enviar a sua informação para o córtex motor. Em suma, o núcleo subtalâmico vai ser muito importante para inibir movimento. Para ser mais fácil vocês perceberem, coloquei agora o modelo anatómico e vou voltar a repetir a via de uma forma um bocadinho mais abreviada, porque vocês já têm as bases teóricas do que é a via indireta. Então, o córtex cerebral, que eu removi, mas no fundo é esta parte aqui toda, que eu tirei do lado direito, para vocês verem os núcleos da base, ele ia enviar informação excitatória para o putamen, que é este núcleo que eu coloquei agora a azul. O putamen, por sua vez, ia enviar axónios inibitórios, de neurónios inibitórios GABAérgicos, para o globo pálido externo, que é este que eu coloquei aqui a azul. O globo pálido externo ia enviar informação inibitória para o núcleo subtalâmico, que vou representar aqui com uma bola que está entre o mesencéfalo e o tálamo, que é esta estrutura aqui que já falámos noutros vídeos. E o subtálamo, por sua vez, acaba por enviar informação excitatória para o globo pálido interno e para, que é esta estrutura azul, e para a substância nigra pars reticulata, que faz parte do mesencéfalo. Isto porque o globo pálido externo, anteriormente, ele enviou informação inibitória para o núcleo subtalâmico, mas como ele foi inibido pelo putamen, esta informação não vai passar para o núcleo subtalâmico, logo o núcleo subtalâmico vai poder excitar o globo pálido interno e a substância nigra. Por sua vez, a substância nigra e o globo pálido interno vão enviar informações para os núcleos ventral anterior e dorsomedial do tálamo, que são núcleos motores, e o tálamo vai ser inibido uma vez que os globos pálido interno e a substância nigra vão enviar neurónios inibitórios, e assim sendo, a informação que vai do tálamo para o córtex não vai passar. Agora que já sabem as conexões do núcleo subtalâmico, as principais pelo menos, vamos perceber que este núcleo se localiza, como já disse, entre o diencéfalo e o mesencéfalo, mas ele localiza-se numa região bastante profunda, que se denomina de zona incerta, que é esta aqui que está representada. A zona incerta, portanto, esta que está aqui, ela é no fundo a transição entre o diencéfalo e o mesencéfalo, na zona onde está o núcleo subtalâmico, que é uma zona profunda. Nesta região, na zona incerta, o núcleo subtalâmico, que está aqui no corte coronal do encéfalo representado, ele vai ser atravessado por múltiplos feixes nervosos, ou seja, matéria branca, que são axónios de neurónios. E aqui deste lado conseguimos então perceber a zona incerta
e o núcleo subtalâmico. E percebemos aqui que a zona incerta vai acabar por dividir o subtálamo do tálamo. O tálamo está aqui representado com alguns núcleos. Agora vamos perceber quais é que são os principais feixes nervosos, ou seja, os principais axónios que fazem parte desta zona incerta. O primeiro que vamos falar é a alça lenticular. A alça lenticular está aqui representada, aqui está em latim, ansa lenticularis, e ela origina-se na região lateral do globo pálido interno, que está aqui representado, globo pálido interno, isto é um feixe coronal, recapitulando, e o globo pálido interno, através da ansa lenticular, vai enviar informação para o núcleo centromediano do tálamo, que é este aqui que nós já falámos na última aula do tálamo, e para os núcleos ventrolateral e ventral anterior. Portanto, vai ter aqui uma função motora, que era isto porque os núcleos ventrolateral e ventral anterior do tálamo têm uma função motora. Outra parte que vai passar ao nível da zona incerta é o fascículo subtalâmico, que está aqui representado. E, para não confundirem, fascículo subtalâmico significa que são feixes que vão para o tálamo, mas também vão para o subtálamo, mas também saem do subtálamo, porque ele é um trato bidirecional. Como já estudámos anteriormente, lembram-se que o globo pálido externo enviava informação para o núcleo subtalâmico, nomeadamente GABAérgica, portanto inibitória, e o núcleo subtalâmico, por sua vez, enviava informação para o globo pálido interno. Aqui eu não disse, mas obviamente se temos aqui o globo pálido interno, aqui vai estar o globo pálido externo, que é este que vai enviar também informação para o núcleo subtalâmico. Portanto, no fundo, o fascículo subtalâmico é um trato bidirecional que conecta o núcleo subtalâmico aos globos pálidos. E depois temos os campos de Forel. Existem 3 campos de Forel: o campo de Forel H1, o H2 e o H3 ou H. O campo de Forel H1 também se designa de fascículo talâmico e é este aqui representado. Ele no fundo é composto pela alça lenticular, aquela que nós já falámos que ia dos globos pálidos até ao tálamo, portanto também faz parte aqui do campo de Forel H1, pelo fascículo lenticular e pelos tratos cerebelo-talâmicos, ou seja, daquelas fibras que vão do cerebelo até ao tálamo, que vocês se lembram que eram importantes para o controle motor. E nós vimos isso na aula do tálamo. O campo de Forel H2 incluído no campo de Forel H1. Ou seja, o campo de Forel H2, que é o fascículo lenticular que já faz parte do campo de Forel H1, é composto por fibras pálido-talâmicas, ou seja, vão dos globos pálidos, conseguimos aqui ver, até ao tálamo. E temos aqui então o fascículo lenticular H2, que ele está aqui englobado e são estas fibras que vão do globo pálido interno até ao tálamo. Por fim, temos o campo de Forel H ou H3, que também se pode designar aqui de área pré-rubral. Ele mistura matéria branca, ou seja, axónios, com matéria cinzenta, corpos celulares dos neurónios, existindo aqui um núcleo que é formado aqui no campo de Forel H3, que é o núcleo pré-rubro, que não está aqui representado. E o campo de Forel H, ou H3, conseguimos aqui ver, ele vai unir o H2 com o H1. Portanto, conseguimos aqui ver claramente que isto é um emaranhado de fibras que vão passar pela zona incerta. Apesar de tudo aquilo que eu vos expliquei, o núcleo subtalâmico continua na atualidade a ser alvo de estudo, pois não se sabe no ser humano muito bem quais as suas conexões com as diversas partes do sistema nervoso. Na atualidade, aquilo que se pensa é que a face dorsal do núcleo subtalâmico tem uma função predominantemente motora. A face ventromedial do núcleo subtalâmico parece ter uma função predominantemente relacionada com o sistema límbico. Já a face ventrolateral do núcleo subtalâmico é uma região associativa, onde tem conexões com circuitos neurais motores e límbicos. Por fim, para finalizar a aula, vamos falar apenas sobre
as consequências das lesões no núcleo subtalâmico. Como se lembram que ele fazia parte da via indireta, ou seja, ele inibia movimentos involuntários, ou seja, indesejados, ele, quando lesado, vai levar a uma patologia que se designa de hemibalismo. Este consiste em movimentos energéticos e irregulares, essencialmente dos membros superiores e inferiores contralaterais à lesão, e isto ocorre porque o tálamo deixa de ser desinibido, levando a movimentos involuntários. Por fim, chegamos assim ao fim do vídeo do subtálamo. Espero que tenham aprendido bastante. Se tiverem algumas dúvidas, mandem pelos comentários do YouTube ou para o Instagram do canal, que está disponível no banner aqui no YouTube. E no próximo vídeo vamos falar sobre o hipotálamo. Não percam o próximo vídeo e até à próxima!